Terminei meu primeiro livro com as palavras sem resposta. Sei agora, Senhor, porque você não me deu nenhuma resposta. Você é a própria resposta. Diante do seu rosto, as perguntas morrem. Que outra resposta seria suficiente? Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lívia do Cabeceira e essa é a última resenha do ano de 2022. Não se preocupem, quinta-feira tem vídeo normal, mas na verdade vai ser um vídeo especial, um especial de Natal. Isso quer dizer que essa é a última resenha do ano e não poderia ser diferente, né? Esse tema, a melhor leitura, a melhor experiência de leitura do ano. Eu confesso pra vocês que pra mim foi bem difícil decidir qual livro eu ia resenhar, porque esse ano foi um ano que eu, assim, me separei um pouco, assim, em quantidade de leitura. E eu li muito mais do que eu costumo ler por ano, normalmente, na minha vida. E eu acho que isso fez com que poucas obras saltassem mais, assim, pra mim, sabe? Mas muitas das obras que eu achei que foram as minhas preferidas já tinham resenha aqui no canal. Até que em novembro eu decidi dar uma chance pra um livro que eu já tava querendo ler faz tempo, do meu autor preferido da vida, que vocês já estão cansados de saber. Essa vai ser a minha terceira resenha, se eu não me engano, sobre esse autor. E aí eu li e de fato virou um dos meus favoritos. E eu vou falar então sobre Até que Tenhamos Rostos, do C.S. Lewis. Só um comentário, assim, um parênteses, gente. Eu achei que eu tava ficando louca, porque eu sempre achei que era rostos, né? E aí eu comecei a ver a galera falando rostos. Eu comecei a duvidar de mim mesma. Falei, como assim, gente? Eu fui enganada a minha vida toda. Mas não, eu pesquisei, é rostos mesmo, tá? Então, Até que Tenhamos Rostos. Com o chapeuzinho na imaginação, né? Porque não tem na escrita, mas tem no som. Enfim, C.S. Lewis vai fazer um negócio aqui nesse livro que é algo que eu sou muito adepta, inclusive, que é de usar algo da cultura secular, né? Do mundo, assim, pra que a gente consiga disseminar princípios da palavra, né? Princípios bíblicos para as pessoas, né? Dar esses ensinamentos bíblicos. No caso aqui, ele vai fazer uma releitura de um mito muito famoso, eu tenho certeza que você já ouviu falar, do Cupido, né? Aquele anjinho aqui solta flecha e faz as pessoas se apaixonarem. Então vai ser uma releitura do mito de Cupido e de Psique, a menina que nasceu tão bonita, que se casou com Cupido e virou uma deusa, né? Já vou entrar mais nessa história pra você conseguir, assim, se situar do que a gente tá falando. Mas o mito original, ele foi escrito por Apuleius lá em 124, não sei se antes ou depois de Cristo, só sei que é muito antigo. Apuleius. E a diferença maior aqui já começa porque esse livro é narrado por uma das irmãs de Psique, a irmã mais velha, Orual. Antes da gente entrar assim, na história, eu só queria fazer algumas observações que eu acho legal fazer. Esse foi um dos últimos livros, se não o último, de C.S. Lewis, não tenho certeza, mas sei que foi assim, no final da sua carreira, no final da sua vida que ele escreveu esse livro. Ele foi lançado em 1956, que é o ano que ele se casou com sua esposa, Joy Davidman, e inclusive esse livro, a dedicatória é pra ela, é pra Joy. Então, acho que isso é bem legal. E outra coisa legal de se saber é que é uma das obras favoritas de C.S. Lewis e também de grande parte do seu público, né, de leitores que leem mais do que apenas Nárnia e Cristianismo Puro e Simples, consideram essa uma das obras mais maduras de Lewis e uma das mais legais, né, que se tornam favoritas pra eles. Apesar de a gente já estar bem acostumado com essa mania de Lewis de fazer essas analogias, né, usando mitos e coisas da cultura e da sociedade de maneira brilhante, né, para ensinar coisas cristãs e tudo mais, como por exemplo a gente já viu de maneira escancarada em Nárnia. Nesse livro aqui ele vai fazer a mesma coisa, só que mais nas entrelinhas, né, de maneira mais madura mesmo. Eu até arriscaria dizer que se você quiser ler isso aqui apenas como uma releitura de um mito, você consegue. Vai ser difícil, tem que se esforçar, mas você consegue ler como apenas uma releitura. Mas na verdade a gente vai ver que tem muito mais aqui nessas páginas do que apenas isso. Eu já diria que é um pouco polêmico também, né, já que a gente tá falando aqui de deuses gregos e tudo mais, mas Lewis considerava que os mitos gregos, né, esses deuses que os povos inventavam, eram uma ânsia, assim, né, da alma humana ao querer se conectar com o divino, né, e acabavam criando esses deuses e tudo mais. E ele vai usar desses mitos para contar histórias que vão falar com
com a gente. Tá bom, Lívia, mas então conta logo qual que é o mito original do Cupido. Eu vou tentar resumir, tá? Existia um reino e tinham 3 princesas. A mais nova era Psique, ela era muito linda, tão linda que as pessoas começaram a adorar ela no lugar de adorar os deuses. E aí o rei vai lá no oráculo e fala: e aí, o que eu faço? O oráculo fala: você tem que mandar ela pra ser encontrada por um dragão e tudo mais. E aí essa menina vai ser mandada pra ser sacrificada. E aí a Afrodite manda o Cupido e fala assim: não, eu tenho um castigo pior pra ela. Você vai lá, Cupido. Cupido é filho da Afrodite. Falou: você vai lá e vai fazer ela se apaixonar pelo pior homem que você conseguir. Tipo, o homem mais ruim, a pessoa assim, com a pior alma humana possível, você faz ela se apaixonar por ele. E aí o Cupido vai lá pra completar a missãozinha dele e ele muda de ideia. Ele fala: não vou fazer isso com ela, na verdade, muito pelo contrário, eu vou levar ela pro meu palácio, vou tornar ela minha esposa, vou salvar ela e dar uma vida melhor pra ela, ela vai ser a minha esposa. E aí então eles se casam, a Psique pede pro Cupido: as minhas irmãs podem me visitar? Ele fala: pode. Aí as irmãs vão lá, veem todo aquele palácio, ficam com inveja e falam assim: ô Psique, é o seguinte, vai lá no teu marido aí, nesse negócio aí de Deus que você tá falando, porque assim, né, ele casou com ela, mas ela nunca tinha visto o rosto dele, e ele falou pra ela que ele não queria que ela visse o rosto dele, e ela respeitou isso até aquele momento. Mas as irmãs falaram assim: Psique, vai lá, enquanto ele estiver dormindo, dá uma iluminada ali no rosto dele, você vai ver que na verdade ele é uma serpente, um monstro, e quando você vê que ele é um monstro, você dá uma facada nele e mata ele. E aí a Psique faz o quê? Fala: tá bom. E aí ela faz isso, ela chega com a lanterninha lá de madrugada e ela vê que ele não é um monstro, na verdade muito pelo contrário, ela olha pra ele ali com amor, né, paixão. E aí quando ela tá indo embora, cai uma gota de óleo quente nele e acorda ele. E aí que tudo deu ruim, né? Então as 3 irmãs ali vão sofrer as consequências. As 2 irmãs de Psique, que tinham inveja dela, são mortas. E a Psique acaba fugindo, tentando fugir, ela tenta se matar, mas não deixam. E aí ela se torna escrava de Afrodite, até que o Cupido resgata ela novamente, né? Perdoa ela e torna ela uma deusa, e eles se tornam um casal feliz. Basicamente, voltam a viver no palácio ali. Esse é o mito original, pelo menos a versão da qual Lewis se baseou pra fazer essa releitura. Mas a diferença principal, como eu acho que eu já falei, é que aqui quem vai narrar a história é a Orual, a irmã mais velha de Psique. A Orual era uma menina muito feia. Ela representava tudo de ruim, assim, né? Na aparência que ela tinha. E também, assim, na alma dela, ela cresceu sofrendo abusos físicos, psicológicos do pai dela. Então o pai dela batia nela, o rei de Glome, né? Que é o reino que elas vivem. E ela sempre foi essa garota muito feia. E quando a Psique, que é a irmã mais nova dela, nasce, a irmã do meio não é muito importante nessa história, mas enfim. Quando a Psique nasce, ela nasce tão linda. E ela nasce, assim, sendo a representação daquilo que a Orual nunca poderia ser, daquilo que a Orual nunca poderia ter. Ela é a representação daquilo que existe de mais perfeito no mundo, de mais bonito, de mais puro. Então ela começa a cuidar da Psique com tanto amor e começa meio que a elevar ela, né, num pedestal e inclusive deixa a Redival, que é a irmã do meio, de lado. Só a Psique importa, só a Psique é essa representação de tudo que é bom. Então só a Psique merece o meu amor, a minha atenção e tudo mais. E o que é um pouco irônico é que não foi só a Orual que começou a olhar a irmã desse jeito. Na verdade, naquele reino, né, em Glome, as pessoas adoravam uma deusa, que aqui ela vai chamar outro nome, mas eles explicam que é Afrodite, só que com outro nome, e prestavam cultos a essa deusa, prestavam sacrifícios, né, então crianças eram sacrificadas para essa deusa, elas cresceram, né, vendo isso acontecer. E as pessoas daquele reino começam, à medida que a Psique vai crescendo, vai se tornando adulta, vai se tornando uma jovem bonita, né, que todo mundo consegue ver a beleza dela, eles vão adorando ela, vão endeusando ela, literalmente. Vão achando que ela é uma deusa, que ela tem poderes de cura, que não sei o que. Então todo mundo começa a endeusar essa menina, porque ela é tão bonita que ela não poderia ser humana, ela tinha que ser uma deusa. E as pessoas começam a desconfiar ali de que a Afrodite não tá gostando nada disso. E eles chegam no rei e falam assim: ô rei, é o seguinte, a gente foi lá conferir quem que tem que ser o próximo sacrifício e vai ter que ser a princesa Psique. E aí o rei, ao invés de lutar pela filha dele, fala: tá bom, pode levar a Psique pra morrer. E aí eles levam ela pra ser sacrificada pra essa montanha, sei lá, das plantas, e levam ela pra uma montanha onde supostamente um monstro vai vir e acabar com ela, enfim. E aí já começa aquele processo de luto e de perda dentro daquela família, né, tirando o pai que não tava nem aí.
mas as irmãs e mesmo o avô de criação delas, né, que era um escravo grego que morava ali, todos eles sentem muita falta da Psique. E a Orual fala assim, é o seguinte, já vai ser inverno, vai começar a cair neve aqui, eu não posso deixar que a minha irmã fique lá todo esse tempo, então eu vou atrás dela, de duas uma, ou eu vou encontrar ela viva, ou no mínimo eu vou encontrar o corpo dela e vou trazer de volta pra gente poder dar um velório digno, né, um enterro digno pra princesa de Glome. E aí ela vai até essa montanha e esperando encontrar os ossos ou o corpo da irmã dela pra levar de volta, e por mais surpreendente que seja, ela encontra a Psique vivíssima, né? E assim, muito bem, muito com uma aparência saudável, com um rosto feliz, assim. Ela encontra a irmã dela bem. E ela fala, oxe, menina, o que aconteceu que você tá assim? E a irmã dela fala, então, eu conheci um Deus que me salvou, né? Esse Deus me salvou, me levou pro palácio, me deu, né, uma casa, um palácio, e cuidou de mim e se casou comigo, me fez a esposa dele. Quer conhecer o meu palácio? E ela leva a Orual pro palácio. E aí já começa uma outra diferença gritante, assim, do mito. Acho que talvez seja a diferença principal dessa releitura pro mito original, que é a Orual não enxerga o palácio. Ela não consegue ver as coisas que a irmã dela vê. Ela não consegue ver a beleza de tudo. Então, a Psique acha que eles estão no palácio, a Orual acha, não, a gente tá no meio da floresta. A Psique dá uma taça de vinho, a Orual fala, não, isso aqui é uma folha com um pouquinho de água. Ela não consegue enxergar o palácio e a beleza. E ela fala assim, irmã, você tá sendo enganada, você tá sendo iludida. Esse cara aí que diz que é Deus que te salvou, eu aposto que ele é um monstro, que quer abusar de você, que quer fazer mal pra você. Então o que você vai fazer? Você vai lá de noite e você vai colocar a lanterninha na cara dele e vai ver se ele é mesmo esse Deus, essa pessoa que você tanto fala, né? Porque assim como no mito, ela não podia ver o rosto do Deus que salvou ela. Só que ao contrário do mito original, ela fala assim, irmã, eu confio nele, ele me salvou, ele é o meu marido, eu não quero desobedecer ele, eu não quero ir lá e ver o rosto dele. E a Orual fala, Psique, se você é minha irmã, você vai fazer isso. E aí, por toda a consideração, todo amor que a Psique tem pela irmã, ela fala, tudo bem então, eu não queria fazer isso, eu não quero desobedecer o meu Deus, mas eu vou fazer isso por amor a você. E ela vai lá, vai pra enxergar o Cupido, né, pra ver se ele é um Deus de verdade. E obviamente que isso também não poderia dar certo, assim como no mito original houveram consequências, mas como as causas foram diferentes do mito original, as consequências também vão ser diferentes. E aí eu vou deixar vocês lerem e descobrirem, né, o que acontece tanto com a Orual quanto com a Psique a partir disso, né, principalmente com a Psique. Mas o Cupido, ao invés de matar a Orual, ele fala pra ela, a partir de agora você será Psique. A gente fica assim, oi? O que ele tá querendo dizer com isso? A Orual também não entende nada. A gente só sabe que ela volta pra casa se sentindo muito mal por não ter acreditado na irmã, se sentindo muito mal pelas consequências, né, do que aconteceu com a irmã e a responsabilidade que ela teve naquela história toda. E a verdade é que a Orual não enxergou aquele palácio não só porque ela era uma humana e ela não era casada com o Deus, o Cupido, mas porque a mente dela tava tão focada nas coisas materiais, ela sempre foi tão fissurada na beleza que ela não tinha, mas que a irmã dela tinha, então ela colocou a irmã dela no pedestal por causa da beleza física, e ela tava tão obcecada com essas coisas que ela não conseguiu discernir a beleza ali espiritual, vamos dizer assim, né, a beleza do divino. Ela só queria saber o que era natural. E quando ela teve esse encontro e ela percebeu que a irmã dela tava falando a verdade, e ela teve então esse choque de realidade, né, da própria feiura dela com aquele encontro do divino que ela teve, ela começa a querer se esconder. Ela começa a usar um véu, né? Não pra significar pureza nem nada disso. Muito pelo contrário, pra as pessoas não vejam o quão feia ela é. Ela começa a querer que as pessoas tratem ela como um homem. Ela não quer mais ser tratada como princesa Orual. Ela quer um tratamento de homem, de bro, assim, sabe? E ela começa a fazer algumas coisas que, se a gente prestar atenção nas minúcias, a gente sabe que a aparência física, tanto da Psique quanto da Orual, né, são um reflexo da alma delas, da mente delas, do que elas pensam, do que elas acreditam. Não é apenas uma mera questão de ser bonita ou ser feia. E a Orual, ela vai perdendo a identidade dela, porque nesse encontro com o Deus que salvou a irmã dela, ela não quis se render àquilo e falar, tudo bem, então eu vou realmente me tornar Psique, né? O que é se tornar Psique? É ter aquela mente
elevada, que quer entender da onde vem aquela beleza que a irmã dela tinha, né? É ter a alma, assim, capaz de enxergar aquele palácio, de enxergar o divino, enxergar as coisas que estavam acontecendo e não só ficar com a mente presa ali no natural. Mas ela demora muito tempo pra realmente encontrar a identidade dela. E, enfim, o livro é dividido em 2 partes. Tudo que eu falei até aqui tá tudo na primeira parte. Eu não vou entrar em detalhes sobre o que acontece na segunda parte, porque eu já acho que é muito spoiler, tá? Então, se você viu até aqui, fique tranquilo que isso não vai atrapalhar a sua experiência de leitura. Você pode ler muito bem e você vai chegar no final e, enfim, vai ser muito surpreendido, porque é nesse final que a história dá uma virada e a gente começa a entender algumas coisas, mas também a ficar mais confuso com outras coisas. Pra ser sincera com vocês, eu nem vou dizer que eu entendi tudo que C.S. Lewis quis colocar nesse livro, né? Porque a analogia dele não tem uma sequência lógica, não tem uma cronologia ali, tipo, isso significa isso significa aquilo, isso representa tal coisa. Não, são algumas coisas jogadas que você tem que ir pegando. Então, muito provavelmente eu não entendi tudo que ele quis dizer. Quem sabe algum dia eu entenda, lendo uma segunda, uma terceira vez. E quem sabe você entenda melhor do que eu e venha me explicar também e a gente poder conversar, fazer essa troca sobre essa história que é realmente muito mais do que só uma releitura de um mito clássico, de um mito grego. Lewis fala aqui sobre luto, fala sobre perda, fala sobre a identidade, né, o autoconhecimento ali, de saber quem você é. Fala sobre essa questão da beleza interior e exterior, meio que nas entrelinhas, mas fala sobre isso. Fala sobre o que você deve fazer pra realmente entender quem você é, né? Como você pode mudar a sua identidade, qual o papel que você tem realmente nessa mudança de identidade sua. E, enfim, eu já vi várias pessoas fazendo analogias também. Eu não sei se o próprio Lewis falou sobre isso ou se é um entendimento que as pessoas têm, mas de que é uma analogia também com o livro de Jó, porque a Orual fica o tempo todo questionando e tentando entender o porquê que os deuses tiraram a irmã dela, por que os deuses tiraram tudo que importava pra ela, por quê? E ficam questionando e pedindo respostas. E bom, aí tem aquela frase que eu li no começo, né, que ela diz: eu entendi porque você não me deu resposta, porque você é a resposta. Então tem essa analogia também com o livro de Jó, nessa questão da perda e do porquê, né, do questionar Deus, questionar os deuses, no caso da Orual, por que eles fizeram isso com ela, até ela entender realmente o motivo por trás de tudo aquilo. Enfim, gente, foi uma experiência bem diferente se você considerar todas as obras de Lewis que a gente tá acostumado a ler, né? Mesmo que ele seja bem eclético, eu nunca tinha lido uma obra como essa, né? Literalmente uma releitura de um mito, então ele tá ali contando uma história corrida, mas que tem tanto por trás, que nos ensina tanto. Mesmo a gente não acreditando em deuses, tá, gente? Então, assim, é só separar as coisas e entender que é tudo uma analogia, tá? Não precisa ficar chocado, não precisa ficar escandalizado. É só entender o que ele tá querendo dizer, tá bom? E, enfim, é isso. Eu espero que você leia esse livro, que você preste atenção ali nas minúcias, que você realmente aproveite, né? Não leia como uma coisa corrida, assim, porque com certeza tem muito que pode te acrescentar nessa leitura aqui. Então me diz, até que tenhamos rostos, é digno da sua cabeceira? Da minha, com certeza é. Tô muito feliz de ter lido esse livro esse ano. Espero que ano que vem seja um ano com ótimas leituras e com vários outros livros favoritos. E quem sabe um outro livro de Lewis nos favoritos do ano também. Não duvido. Na verdade, eu até acredito que vai ter mesmo, porque Lewis é sempre um querido no meu coração. As obras dele são sempre espetaculares. E eu espero que você leia, porque eu não vejo as pessoas falando muito sobre esse livro, né? A gente fala mais sobre outros livros. Eu acho que esse aqui é um diferente. E eu quero que mais pessoas leiam essa história. E é isso. Um beijo e até o ano que vem. Na verdade, até quinta-feira, mas até a próxima resenha no ano que vem. E feliz 2022. Tchau!